Senhora, tão baixinho, tão baixinho. Tá baixo, padre? Vocês estão achando baixo também? Para vocês está baixo? Não? Aumente o volume do senhor. É o do senhor mesmo, viu? Pois o meu tá muito baixo. Eu já aumentei aqui. Pegue o fone, padre. Não, mas estava alto. Mudou agora. Foi? Mas se vocês estão me escutando bem, então não tem problema não, né? É. Aí, se o senhor quiser fazer a oração, aí depois da oração a gente dá 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. E o pessoal aqui vai dizendo para a gente de onde é. A gente vai começando a conhecer eles, né? Isso. Ai, meu Deus. Hoje eu estou mexendo aqui demais. O povo está se apresentando, é? Não, por enquanto, eu estou esperando o senhor fazer a oração, aí depois a gente faz as apresentações. Muito bem, então. Então vamos iniciar, né? Hoje, o dia dessa apresentação da consagração Nossa Senhora, desse método de São Luís Maria Grião de Montfort, como a doutora Thais já falou. Né? Seja bem-vindo a todos. Né? Vamos aproveitar o máximo que pudermos com a nossa atenção, com o nosso espírito de fé, também importante. Né? Vamos, então, invocar o Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vamos rapidinho aí, apresentando. Vão colocando no chat, que é mais rápido, né? O local de vocês. Eu já vi gente aqui de Tiúba. Já tem umas carinhas conhecidas também. Eu estou vendo Viviane ali, que é aqui de Bonfim. Quem é mais? Lorena, conheço também, de Campo Formoso. Quem é mais, minha gente? Denise de Jacobina. Aí. Tem 49 pessoas aí. 54, padre. Capim Grosso, Magnólia, Jacobina. Capim Grosso tem uma porção de gente. Cabrobró, Pernambuco, Duda de Senhor Bonfim. Saúde, olha a saúde aqui, graças a Deus. Pernambuco. Petrolina de Goiás, seja bem-vindo, irmão. Aí, ó, Pará, Altamira, Pará. Nossos amigos, nossos irmãos lá do Pará. Vitória da Conquista, seja bem-vindo. Desde a última vez, graças a Deus. Ó. Jacobina, Bonfim, Aigara. Manuel de Leide, aí, ó. Bem-vindo, Manuel. Só faltava Saúde. Você. Yasmin, Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim. Graças a Deus. De onde mais, meu povo? De onde mais? Andorinha, Denilton. Ah, Denilton conhece demais. Samuel, daqui de Bonfim. Samuel, Senhor do Bonfim. Itiúba. Itiúba. É Sônia, Ingrid, Itiúba. Itiúba está em peso, graças a Deus. Jacobina.
A Imaculada Conceição passou por lá e trouxe esse povo todo. Campo Formoso. Até agora, Senhor do Bonfim está em número maior. É, natural, né? É. E Campo Formoso, como a gente foi para lá semana passada, alguns que estavam no grupo já foram presencialmente, padre. Uhum. Tem um pessoal que está aqui. Meu Deus. Vai participar para reforçar, né? Ei. Ou talvez quem não tenha tido a oportunidade de ir no dia. Uhum. Pronto. Então, quem for chegando, vai entrando. Eu vou apresentar aqui para o senhor, tá? Certo. Abra os slides, por favor. Então, muito bem, minha gente. É uma alegria muito grande, não é? Hoje, nessa nosso primeiro encontro, né? Nossa primeira live, digamos assim, por esse meio, nós vamos fazer a apresentação, não é, do que é que significa realmente essa consagração. Obviamente que nós vamos aprofundar durante esse tempo, né? É muito importante, gente, mesmo que aqueles que vão se decidir realmente fazer a consagração à Nossa Senhora, que vão ler realmente o livro, mas é importante você hoje também ter um material em mãos, ou seja, uma caneta, um papel, um lápis, para que você realmente possa ir anotando também aquilo que você vai escutando. Não é, a nossa mente não é perfeita e ninguém tem condições de decorar todas as coisas, tudo que escuta. Então, hoje é, de certo modo, o dia que você precisa, com mais clareza, compreender, né, o que é que realmente é a consagração e, não é, sem tanta profundidade hoje, claro, mas o esquema que é preciso ser seguido para se chegar ao processo de consagração. O meu sistema está tão doido hoje que eu não estou escutando mal, muito mal vocês. O slide está lá embaixo. Oh, Jesus, minha mãe de Deus. Eu não sei o que foi que eu mexi. Acho que melhorou. O senhor não conseguiu fixar o slide, não? Agora sim. Está em cima. Só a voz da senhora que está baixinho para mim, mas dá para escutar. Padre, pode começar? Pode, padre, fique à vontade. Pronto, muito bem. Então, gente, todos vocês que estão hoje, nesta noite conosco, né, vocês estão participando, como a doutora Thaís já falou no início, né, de certo modo, de um apostolado, do próprio apostolado do Imaculado Coração de Maria, que tem também como uma das suas atividades, uma das suas missões, levar as pessoas exatamente a conhecerem a consagração à Nossa Senhora ou a escravidão mariana, não é? E aderir a essa consagração como um caminho de santificação para a sua própria vida. Então, hoje vamos apresentar como é que realmente será esse processo, tá bom? Então, ela vai passar os slides e a gente vai, então, prestando bem atenção, anotando e tudo mais. Pois bem, essa história, não é, de consagração à Nossa Senhora, que hoje nós escutamos tantas pessoas, uns criticam, outros falam bem, outros falam muito bem, outros dão muitos testemunhos, né? Esse modo de se entregar à Nossa Senhora, tem um alto-falante no canto superior, que a menina falou, sei lá o quê. É porque no canto superior direito tem uma imagem de um fonezinho. Veja se o senhor não tocou sem querer. Porque é para quando a pessoa está com fone de ouvido. Repare se melhorou o som. Melhorou? Ou piorou? O senhor está me ouvindo? Dá no mesmo. Deixa. Vocês estão escutando direitinho, né? Então, primeiro do que tudo, né, essa ideia, podemos assim, ou melhor dizendo, essa experiência de fazer uma total entrega e consagração à Nossa Senhora, ela nasceu originalmente na Espanha, né? Originalmente na Espanha, com a venerável Irmã Inês de São Paulo.
Então, quem era Irmã Inês de São Paulo? Irmã Inês de São Paulo foi uma jovenzinha que entrou muito cedo, né, na vida monástica, ou seja, em uma ordem religiosa de caráter totalmente contemplativo, né? Na igreja existe praticamente dois estilos de vida, né, das religiosas, das freiras, contemplativas e claustrais, é aquelas que vivem mais na clausura, se dedicando mais à oração. E existem as apostólicas, que são as que estão envolvidas, né, nas escolas, nos hospitais, né, nos trabalhos sociais e tantas outras atividades. Irmã Inês, né, ela entra jovenzinha em uma ordem fundada por Santa Beatriz, que essa ordem, na verdade, já era dedicada à Imaculada Conceição. Muito antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, ou seja, o dogma foi proclamado no dia 8 de dezembro de 1854. Mas, né, muitos anos antes, muitos mesmo, Santa Beatriz funda essa ordem que tem, não é, como carisma a propagação e a defesa do culto à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E nessa época também, não é, 1605, por aí, que é a data que a irmã Inês faleceu, mas antes, os franciscanos, por exemplo, eles já propagavam, né, assiduamente e defendiam a Imaculada Conceição. Né? Por exemplo, se vocês forem estudar, existia um franciscano muito famoso chamado Duns Scotus. Tem até o filme dele. E ele é exatamente, né, esse grande santo intelectual que defende a Imaculada Conceição. Pois bem, Santa Beatriz também quis, né? Nossa Senhora apareceu para ela. Ela era uma jovem muito bonita e vivia na corte, e a rainha tinha ciúmes dela, inveja, porque era muito bonita. E a rainha mandou prendê-la num caixote de madeira. E ela ficou, se não me engano, uns 3 ou 4 dias presa dentro de um caixote de madeira, né? E Nossa Senhora aparece para ela, né, durante esse momento aí dela, da vida dela, e pede exatamente para que ela funde uma ordem dedicada à Imaculada Conceição. Então, Irmã Inês, não é, na Espanha, Santa Beatriz era portuguesa, funda a ordem da Imaculada Conceição, participa dessa ordem. E, dentro do seu próprio mosteiro, do seu próprio convento, ela então convida algumas irmãs para fazerem um ato de consagração, um ato de escravidão, não é, a Nossa Senhora. Daí ela escreve um pequeno regulamento, né, chamando de ato de escravidão mariana. E esse regulamentozinho, esse pequeno livro, ele foi se espalhando até chegar na França. Quando chega na França, um jovem seminarista chamado Luís Marie Grillon de Montfort, né, porque é natural da cidade de Montfort, ele, ao se deparar com esse pequeno regulamento, não é, né, escrito pela irmã Inês, ele então começa a sentir exatamente o impulso interior para se consagrar a Nossa Senhora, para se entregar inteiramente a Nossa Senhora. Daí, não é, ele, já como sacerdote, ele então vai desenvolver exatamente esse método, né, que hoje nós conhecemos como consagração ou santa escravidão. E São Luís escreve, então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que tem como total finalidade levar a pessoa exatamente a Cristo pelas mãos de Maria. Né? Então, quem já tem esse tratado, quem já leu o tratado, não é? Agora vai começar nesse processo para se consagrar, é preciso ter exatamente esse tratado. Né? São Luís, então, é esse sacerdote francês, não é? Que na época foi um grande missionário, um homem apaixonado, não é, por Maria Santíssima, né? E ele vai então aprofundando
e desenvolvendo cada vez mais uma mariologia, né? Para buscar a levar as pessoas exatamente à consagração Nossa Senhora, à entrega da sua própria vida a ela. Então, ele, por exemplo, escreve o Tratado Amor de Deus, né, esse livro que ficou quase um centenário, mais de um centenário, tá essa fotozinha dele, né, escondido num baú, porque foi numa época de muita perseguição religiosa, né, na França, onde surgiram muitos mártires, por exemplo. Ele escreveu também O Segredo do Rosário, ele escreveu também o livro sobre a sabedoria encarnada, escreveu também O Segredo de Maria, que é uma espécie de um pequeno resumo, diríamos assim, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, esse livro, né, ficou famoso. E São Luís diz que quando estava escrevendo, né, o demônio tinha um grande horror, um pavor a este livro. Então, durante o tempo que São Luís estava escrevendo, então as folhas, ele disse que o demônio foi queimando exatamente as folhas do tratado. E se alguém pesquisar na internet, vai encontrar depois exatamente o original, né? As páginas assim, na beirada do livro, exatamente como tentativa de ser queimado o livro. Então, veja, um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Pela intervenção de Nossa Senhora, onde São Luís vai desenvolvendo toda uma espécie de, né, digamos assim, de mariologia, fazendo a pessoa exatamente a compreender, né, o mistério da pessoa de Nossa Senhora e levando o cristão a viver bem as promessas do seu batismo numa entrega total a Nossa Senhora. Né? Então, esse livro, ele gerou, digamos assim, muitos santos. São João Paulo II leu esse livro. São João Paulo II, por exemplo, ele é um dos baluartes e promotores dessa devoção. Não é? São João Paulo II, quando seminarista e jovem, ele tinha certos preconceitos com a devoção à Nossa Senhora. E ao ler o tratado, ele disse que foi como tivesse escamas caídas de seu rosto, de seus olhos, e ele compreendeu o sentido real da total consagração a Maria Santíssima. Então, a gente, quando lê o tratado, né, obviamente que existem as dificuldades próprias da própria leitura, que às vezes são dificuldades também espirituais, não podemos negar, mas ele inflama o seu coração de amor por ela. Inflama o seu coração de paixão por Nossa Senhora. Né? Quem já leu, assim, com um empenho, com devoção, diríamos assim, pode experimentar isso. Né? Alguns leem na tora. Agora, vocês que vão se consagrar a Nossa Senhora, vão experimentar algo, não é, maravilhoso. No Tratado de São Luís diz assim, como está nesse slide: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que deve reinar no mundo. Então, né, Jesus veio através de Maria. Isso é um fato histórico. Nós chamamos isso de encarnação. Ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Mas não ficou só aí. Né? Ele também, diz São Luís, ele também, Jesus, ele quer reinar no mundo. Ele quer reinar nos corações. Ele quer reinar na vida das pessoas através dela. E por isso que quanto mais a gente ama Maria, a gente mais promove a devoção à Nossa Senhora, mais Jesus é conhecido e amado. E, sobretudo, é defendido o mistério da piedade cristã, que é a encarnação, que é a verdade de que o Filho de Deus se tornou homem. Não é somente um espírito. Então, ele entrou neste mundo através, né, do coração, da alma, da vida. Santo Agostinho diz que Jesus, quer dizer, Maria, antes de aceitar Jesus, o Filho de Deus, no seu seio, primeiro aceitou no seu coração. Então, ela aceitou na sua alma, não é? Na sua alma espiritual, no seu espírito, o próprio Filho de Deus.
Então, ele também quer reinar no seu coração, na sua vida, através de Maria. Você que, né, vai entrar nesse caminho, não é exatamente de poder fazer essa consagração, você vai entrar nesse reino de Jesus, né? São Luís diz no tratado: vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele a que o Espírito Santo se serviu, ou seja, ele, para escrevê-lo, ou ao menos para fazer ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Então, São Luís, né, já profetizava, primeiro, que o demônio, ele odeia este pequeno tratado, este livro, né? Até esqueci de pegar ali o meu, não é? Né? Ele odeia isso, porque ele odeia Nossa Senhora. Ele tem pavor, primeiro porque ele é imundo, ele é impuro, não é? Ele é mentiroso. E Maria é tudo ao contrário. Ela é pura, ela é limpa, ela é verdadeira, ela é poderosa, não é? Então ele tem medo dela. A gente vê algumas imagens, Nossa Senhora com o pé sobre uma serpente, é o símbolo exatamente desse poder da Mãe de Deus sobre o próprio demônio. São Luís diz também que uma perseguição muito grande até a sua própria pessoa, que de certo modo a todos aqueles que são consagrados a Nossa Senhora experimentam algumas perseguições por causa disso. É verdade. Não é? Até deboches, ou até às vezes dizer que é uma... Eu já escutei, por exemplo, alguém falando, é uma devoção muito infantil. Não tem nada infantil. Ao contrário, é uma devoção muito exigente que exige, né, a santificação da própria vida. Ou seja, a própria Mãe de Deus, ela nos coloca nesse processo de santificação. E também, nesse mesmo texto, São Luís fala exatamente sobre o que aconteceria depois com o próprio livro, né, que ficou escondido em um baú, numa arcazinha, diríamos assim, e passou tantos anos escondido, exatamente por causa da perseguição, não é? Obviamente que quando acontece isso também o próprio mal, né, quer sempre esconder as coisas de Deus. Por isso que a gente quando começa a ler, não é, pode sentir preguiça, pode sentir sonolência, pode sentir várias coisas, né? Que a pessoa que querem levar a pessoa a uma desmotivação. A desmotivação. Por isso que a gente precisa praticar o que nós chamamos de devoção. A devoção é um serviço pronto, ligeiro e é um ato de vontade. Então, veja, quando você for começar a ler o tratado, coloque a sua vontade. Coloque a sua vontade, coloque o lugar certo e a hora certa. Para quê? Para exatamente vencer qualquer que seja a dificuldade ou, né, a tentação ou impedimento de você não ler o tratado. Então, coloque uma vontade. Eu lerei o tratado, né? E eu sempre recomendo, quando a gente vai ler o tratado, invocar sempre o Espírito Santo antes. Pedir a luz do Espírito Santo, pedir a força do Espírito Santo e pedir a sua graça para poder compreender exatamente, né? Porque às vezes não é fácil. Por isso que a gente tem essas formações, que é exatamente para que a gente possa clarear um pouco mais a nossa mente, não é? São Luís diz também aí mais uma profecia, não é, que haverá, na verdade, uma perseguição àqueles que lerem e àqueles que puserem em prática esta consagração. Não é? A gente vê isso na prática o tempo todo, nas redes sociais ou com outras pessoas que encontramos, uma perseguição terrível. Mas porque a pessoa fez uma entrega da sua própria vida a Maria Santíssima, nossa mãe, então se levanta, digamos assim, uma avalanche. E isso é bom, viu? Isso é até bom, porque às vezes firma a nossa convicção. Você não pode ser também
um devoto de Nossa Senhora muito ingênuo, né? Ou seja, porque eu rezo o texto, as pessoas ficam falando mal de mim, por exemplo, eu vou me entristecer por isso. Não, eu tenho que continuar porque eu estou no caminho certo. Porque eu estou no caminho certo, não é? Então, ter exatamente essa coragem, essa disposição para ler, né? Aí São Luís diz: atacarão até e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas não importa tanto, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso. Isto é, que esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Então, aquele que se consagra, ou seja, que se entrega completamente a Maria, né, a Jesus pelas mãos de Maria, ou a própria Maria, porque não há contradição, é uma questão de linguagem, simplesmente, né? Somos como valorosos soldados que lutamos contra a carne, que são, na verdade, os três inimigos da vida espiritual, né, do homem espiritual: a carne, o mundo e o demônio, né? Ou seja, a luta contra o mundanismo, contra o próprio demônio e contra a nossa própria carne fragilizada, não é? E ferida pelo próprio pecado. Então, essa consagração, ela nos vai colocar exatamente numa atitude de mais militância, podemos dizer assim. Ah, mas eu já rezo o texto, pai. Certo, mas agora você vai ter digamos assim, um coração mais apaixonado pelo próprio texto, nesse sentido. Então, o que é que realmente consiste, não é, a consagração? O que é que realmente consiste essa consagração? Ela consiste numa total entrega e pertença a ela, para trabalhar incansavelmente pelo reino de seu Filho. Pela consagração, o cristão se torna um escravo de Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então, a primeira coisa aqui importante é nós sabermos que esse método tem esse nome, né? Santa escravidão. Por que escravidão? Porque o uso dessa palavra, porque hoje a gente tem a palavra escravidão exatamente como um ressoa negativo pelas histórias de escravidão que já escutamos e tanta coisa. Mas São Luís, a lógica dele é o quê? Que, primeiro, é o que é doutrina católica. Antes do batismo, nós somos o quê? Escravos de Satanás. Pelo batismo, nós nos tornamos, na verdade, consagrados a Deus. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. É no batismo que Cristo nos resgata. O efeito da Páscoa de Jesus, ou seja, da crucificação, da morte, da paixão, o primeiro momento que se aplica na vida do homem é através do batismo. Então, como nós éramos escravos de Satanás, São Luís, então, né, ele desenvolve e experimenta consagração, mas chamando de uma escravidão. Mas aqui é uma escravidão de amor. Temos que lembrar disso. Não é uma escravidão de temor, onde rouba, por exemplo, nos tira a nossa pessoa enquanto ser, a despersonalização da pessoa. Não. A escravidão de amor, ao contrário, é uma escravidão que leva a gente exatamente à liberdade verdadeira dos filhos de Deus, né? Como São Paulo define, que é uma liberdade, obviamente, na busca constante, né, pelo cumprimento da vontade de Deus. É essa a verdadeira liberdade cristã. Então, esse termo, né, não se assuste, escravidão, consagração ou escravidão, né? Ou seja, a escravidão é porque você entrega a sua vida, a sua liberdade,
os seus bens, o seu passado, o seu presente, o seu futuro a Maria. É isso. É para que ela exatamente se utilize disso para a própria glória do seu próprio filho, trabalhar para o reino do seu filho. Então, essa consagração, ela é a consagração do nosso coração, ou seja, da nossa capacidade de amar, dos nossos afetos, das nossas forças. A dedicação de todo o nosso ser pertence, né, vai pertencer inteiramente à Mãe de Deus. Então, a consagração consiste exatamente nisso. Ou seja, me entregar totalmente nas mãos de Maria, não é? Para que ela exatamente possa nos santificar e, aproveitando, digamos assim, os nossos méritos e virtudes, possam santificar outros. Santificar outros. Então, nisso consiste exatamente a consagração. E as pessoas falam, mas eu já sou consagrado, Nossa Senhora, eu faço todo dia a minha senhora e minha mãe. Certo. Não desconsideremos que ali também seja uma consagração, mas diríamos que uma consagração mais simples. Essa consagração, né, segundo São Luís, ela é algo mais intenso. Ela é algo que exige de nós mais, né, uma profunda, digamos assim, consciência, exatamente, primeiro, da presença da Mãe de Deus em nossa vida, né? E do meu desejo profundo de querer, não é, me santificar, trabalhar pelo reino do seu Filho Jesus e receber a graça da própria salvação, não é? Então, é a consagração. Consiste exatamente nisso. Pode passar para o próximo slide. Então, quais são os passos, né, para que eu possa me consagrar? Me entregar totalmente à Nossa Senhora. Então, quais são os passos? Então, vejam só, isso aí é muito importante vocês colocarem, não é, isso aí em papel, já para que nessa noite, né, fique bem realmente compreendido o que é que realmente esse processo ele consiste. Então, primeiro, leitura do tratado. Então, é a primeira coisa. Então, se você não tem o tratado, você tem que comprar o tratado, ou você tem que baixar o tratado, mas você precisa ler, não é? Não é recomendável de jeito nenhum, não é, que você faça a consagração sem a leitura. Veja só, gente, a leitura do tratado é um modo de eu poder conhecer. Tem pessoas que fizeram a consagração, mas sem a leitura, alguém aí nessa vida, não sei quem, mas ela nunca vai ter o que nós chamamos de mística. A mística, a alma, digamos assim, da própria consagração. Então, é através mesmo da leitura do tratado que o seu coração, a sua alma, vai exatamente absorvendo, não é? Vai absorvendo o que é que significa realmente a consagração. E vai exatamente se educando, não é? Como um filho a estar mais próximo da mãe. Então, é obrigado sim a leitura do tratado. Ah, padre, eu não sei ler, né? Mas existe em áudio. Inclusive, eu acho que depois, né, vai ser colocado no grupo, né, tanto em PDF como também os próprios vídeos e os próprios áudios do próprio tratado. Então, existe muitas edições, né, do Tratado da Verdadeira Devoção que você pode comprar, né? Sobretudo tem uma da editora Vozes, que é o mais antigo, não é? Mas tem também a da Arca de Maria, me parece, ou é o Opus Maria, né? Um amarelinho, que é muito melhor, assim, eu acho muito bom a leitura dele, porque não vem com frases em latim, às vezes não tem entendimento de algumas frases em latim, fica... Outros traz na nota de rodapé, por exemplo, a tradução de algumas frases que São Luís coloca em latim, né? Porque era estilo da época. Os intelectuais, eles sempre citavam outras línguas, normalmente nos livros. Então, o primeiro passo é esse, ler. Você tem que ler. Então, como nós já falamos,
Durante a leitura, você pode encontrar dificuldades, né? Você pode encontrar dificuldades humanas e espirituais. Espirituais, né? Uma preguiça terrível, uma luta interior. Eu não vou fazer essa consagração, eu não quero, eu não vou estar preparado suficientemente. E às vezes, quando termina a leitura, a pessoa ainda chega a dizer, eu não estou preparado. Então, essas coisas, essas dificuldades que podem aparecer para que você não faça a consagração, nós podemos chamar isso de tentações. E por isso você precisa vencer pela oração, né, pela constância e pela determinação, ou seja, pela devoção. Tá bom? Então, depois as limitações humanas que podem aparecer durante o período da leitura do tratado. Então, preguiça, sono, achar que está sem tempo, não é? Dar atenção muito a outras coisas e não dar, de certo modo, nesse período, sobretudo, que você precisa se preparar ao tempo necessário e especial para a leitura. Por exemplo, eu vou ler o tratado deitado na cama, meia-noite. Você vai dormir, gente. Eu vou ler o tratado no meu trabalho, no barulho. Você não vai assimilar. Eu vou ler o tratado na feira. Não. Então, você também é importante você regularizar e escolher realmente um horário. E que seja um horário que não vá te dificultar a leitura do tratado, né? Estou lendo muito, toda vez que eu leio dá sono. Você, se for ler após o almoço, com certeza vai dar sono, né? Porque quase todo mundo dá sono depois do almoço. Então, vai procurar um lugar, um tempo e um estado que você estiver, que não seja de sonolência, por exemplo, para fazer a leitura, não é? Por exemplo, uma prática muito boa, quando eu li acho que pela segunda vez, não lembro, é você ler alto para você mesmo escutar. Isso é bom também, isso ajuda, né? Porque você está lendo e você está escutando, né? Aquelas verdades que você exatamente está lendo ali. Então, lê a leitura, tá bom? Depois, como você entrou nessa live conosco para participar, então participar assiduamente das formações. Essas formações são exatamente para poder ir clareando, como eu já disse, na sua própria mente, no seu coração, algumas expressões, ou até às vezes porque não compreendeu mesmo que aquele capítulo do próprio tratado quis dizer. Então, participar das formações não pode faltar, tá bom? Isso vai ser bom para você. Mesmo que você fazer sozinho na sua paróquia aí, onde você está em outro estado, mas ser fiel exatamente às formações. Anotar, riscar o seu tratado, colocar observações, né? Tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, participando e rezando, quer dizer, meditando, buscando compreender, tá bom? Pronto. Terceiro passo qual é? Então, eu já li o tratado, né? Já fiz a leitura do tratado, graças a Deus. E estou participando, vou participar das formações. Depois vai então chegar no período da consagração. Então, por exemplo, essa data é para 8 de dezembro, né? Imaculada. Ou 8 de dezembro ou 12. Vai depender de cada sim. paróquia. Então, está aí sendo dadas duas opções. 8 de dezembro ou 12 de dezembro. Ou dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, dia 8, ou dia 12 de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, vocês vão se organizar. Então, veja só. Primeira coisa. Então, por exemplo, se você vai fazer no dia 8 de dezembro, então você tem que ir contando de volta, né? Deixando antes do dia 8, 3 semanas de 6 dias, e antes das 3 semanas, ou seja, no início já, 12 dias preliminares. Então, primeiro do que tudo, né? Que na verdade são praticamente 30 dias de oração. Então, primeiro, os 12 dias
Tem que voltar lá onde o padre está. Ah, sim. Né? Tá ótimo isso aí. Então, primeiro, né? Os 12 dias preliminares. Por que esses 12 dias preliminares, padre? Esses 12 dias preliminares, São Luís coloca, mas ao mesmo tempo ele diz que é para que a gente se despoje do espírito do mundo, né? O espírito do mundo, quando nós falamos, é o mundanismo, ou seja, aquilo que realmente não é de acordo com o plano, com o mandamento, com os projetos de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para a vida de todo ser humano, né? Porque o que Deus entregou não foi só para a gente que é cristão, para o homem em si. A revelação de Jesus Cristo é para a humanidade toda. Então, esses 12 dias é para você meditar. Aí nós vamos postar no grupo, né? Uma sequência, por exemplo, de evangelhos. A gente pode até aprimorar, por exemplo, incluindo outros textos. Na verdade, existe, eu vou dar só uma escapadinha aqui para pegar, para mostrar para vocês um material que vocês podem obter. Espera aí, viu? Por exemplo, existe esse livro de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. Esse livro, Dom Antônio vai colocando exatamente evangelhos, vai colocando pequenos textos de meditação, citações, por exemplo, do livro Imitação de Cristo e outras obras, para ser usada durante esse período de 12 dias. Tem também esse do padre Luiz Augusto Stefani. Olha isso aqui. Tem também um outro do padre Rodrigo Maria, que eu não peguei ali, mas ele está ali, né? Então, esse material, que não foi São Luís que escreveu, mas eles exatamente trazem textos para que durante esses 12 dias seja meditado, seja rezado. Então, podemos colocar também os evangelhos mais simples, vamos colocar no grupo, para que você possa baixar, né? E possa utilizar durante o período. Então, a Ana pediu que depois se colocasse. Nós podemos colocar a foto desses livros, sim, no próprio grupo, né? E podemos, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Tem o outro aqui, eu vou depois pegar para vocês poderem mostrar. Então, primeiro, né, antes da consagração mesmo em si, primeiro 12 dias preliminares, né, para ir se despojando do espírito do mundo. Depois, nós vamos ter 3 semanas ainda da consagração, depois dos 12 dias, né? São 3 semanas de oração. É importante voltar os slides lá que vai falar agora das próprias semanas, né? Isso, aí. Então, aí tem as 3 semanas de oração, vamos ver depois aí alguma coisa. E depois dessas 3 semanas de oração, que no próprio tratado que você vai comprar, vai ter, ou já tem lá indicando quais são as orações da primeira semana, quais são as orações da segunda semana e quais são as orações da terceira semana. E cada semaninha dessa tem uma intenção. Então, por exemplo, uma semana a intenção é pedindo a Deus a graça do autoconhecimento. Conhecer a mim mesmo. Importante nós conhecermos a nossa miséria, né, os nossos pecados, também as nossas virtudes. É uma semana que você vai, né, pedir as luzes do Espírito Santo para ele te mostrando exatamente quem você é, né? Não para nos atormentar, não para nos fazer entrar em depressão, mas para nos ajudar a crescer na humildade, por exemplo. O autoconhecimento ajuda você a crescer exatamente na humildade, na sua relação com as pessoas e, sobretudo, na sua relação para com Deus. Ou seja, você vai se ver pequenininho.
e necessitado muito da misericórdia de Deus. A outra semana é para que você busque o conhecimento, né, da Santíssima Virgem Maria, ou seja, a sua pessoa, as suas virtudes, o seu amor, meditar nisso. E a outra é o conhecimento do próprio Jesus Cristo, não é? Conhecer Jesus, como São Paulo mesmo dizia, né? Tudo considero como esterco diante do conhecimento de Jesus Cristo. Então, a gente vai rezando nessas 3 semanas e pedindo essa graça, Senhor, que eu te conheça mais. Revela-te a mim. Mostra-me, né, o teu rosto, como acho que Zaqueu, né? Queremos ver Jesus. Subiu na árvore, pequenininho, ele queria ver Jesus. Então, esse conhecimento da semana é para conhecer Jesus, é para entrar, de certo modo, no próprio coração de Jesus e Maria. Então, depois, né, das 3 semanas de oração, então tem a confissão geral, né? Tem pessoas que se confessam antes. Gente, o bom é fazer o processo certinho, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, se confessa, faz uma confissão geral antes das 3 semanas. Eu já me confessei. Aí, durante as 3 semanas, o Espírito Santo vai mostrando outras coisas da sua vida que pode ter sido práticas de pecado, né? Ou pecados de pensamento, sei lá. E depois para você buscar a confissão novamente. Então, não, acho que é melhor, né? Fazer um processo pacientemente, a não ser que você, durante esse processo, caia em um pecado mortal. Então, realmente tem que correr e procurar o confessor, né? Porque ele enfraquece e rompe a comunhão com Deus. Então, você entra num estado de desânimo. Então, mas, né, ir fazendo o processo lentamente. Durante a semana, por exemplo, do autoconhecimento, então você pode ir anotando. Eu sempre aconselho que se anote, que se fique atento, que se vá buscando fazer exame de consciência, por exemplo. A gente tem um exame de consciência muito bom, podemos postar no grupo para você utilizar esse exame de consciência, né, para conhecer realmente. Tem coisas que ficam amarradas na nossa vida e a gente não sabe o motivo de outras coisas. Às vezes está naquele problema que ficou enganchado, ficou amarrado, né? Vamos dizer, a minha tia está amarrado no nome de Jesus. Então, tem que desamarrar essas coisas, né? O pecado é um nó. Padre, e quem está num caso de não poder se confessar, por exemplo, como é o caso das pessoas que estão em segunda união, matrimônio, né? União, ou então que estão juntas, porque nem todo mundo é segunda união, né? Às vezes só se juntaram, estão convivendo, né? Alguns chamam amaziados, amancebados, né? Juntos, tico-tico no fubá, tem vários nomes para falar isso. Então, você pode fazer a consagração. Alguns autores aí, pregadores, acham que deveria buscar outro caminho. Mas nós cremos que a Mãe de Deus pode, depois de Jesus, tudo, inclusive fazer casamento. Então, a consagração é um caminho que leva a pessoa a se abrir à graça. Então, você não vai se confessar, obviamente, vai fazer esse processo todo, mas você não poderá se confessar, porque a confissão, ela exige o arrependimento e o deixar a situação. Então, você está junto com o seu marido, tem 3 filhos, vai se confessar, ele vai dizer o quê? Ou case, ou então deixe esse homem. Então, veja que é uma situação que engancha, né? Porque para a confissão ser válida, realmente, ela precisa ter essa disposição do arrependimento e o propósito. Então, nesse caso, quem está em segunda união e quem está junto, então não vai se confessar, tá bom? E também não vai poder comungar o corpo de Cristo no próprio dia da consagração. Você vai realmente rezar a sua forma de consagração, mas não vai poder receber a comunhão. Aqueles que que podem receber a comunhão, então vão exatamente fazer a consagração, rezar a forma da consagração logo após, né, provavelmente a comunhão.
precisamente fora da missa, né? O mais correto seria isso, né? Ou seja, fora da missa. O que é fora da missa? Depois da missa, depois da bênção final. Esse é o ideal. Às vezes um sacerdote ou outro pode colocar dentro da missa, fazer alguma coisa, mas, né, liturgicamente seria mesmo fora da própria missa, porque a consagração ela não é um ato litúrgico, tá bom? Ela é um ato devocional espiritual. Tem algumas diferenças, né? Atos litúrgicos são os atos instituídos pela Igreja oficialmente, né, que estão ligados sempre ao sacrifício de Cristo. Depois, né, existe no próprio tratado atrás, você vai poder ou escrever no papel, ou então digitar bonito, fazer tipo um certificado, se quiser pode colocar numa moldura, né? Mas vai rezar a fórmula, a própria fórmula, né, da consagração a Nossa Senhora, não é? A Jesus pelas mãos de Maria. Então, naquele dia você vai rezar. Por que é bom, importante escolher uma data mariana? Né? Você, por exemplo, padre, eu sou devoto Nossa Senhora das Graças, mas eu quero fazer 8 de dezembro. Gente, isso não existe problema, né? E eu não me consagro a Nossa Senhora da Conceição. Eu não me consagro a um título, né? Eu sou consagrado só de Fátima. Não, nós somos sempre consagrados à Mãe de Deus. O título, ele é exatamente no dia que é para você sempre lembrar da sua data. E por aquele título, né? Por exemplo, eu sou devoto não só de Fátima, um exemplo. Então, eu me aproximo mais de Nossa Senhora, chamando, invocando ela com Fátima. Ótimo, maravilhoso, né? Mas mesmo que você se consagre em outro dia, que não seja o dia da sua devoção particular, não é? Então, não tem nenhum problema, tá bom? Então, por exemplo, esse nosso curso, essa nossa preparação, ela está em vista do dia 8 ou do dia 12, porque agora nós estamos fazendo a abertura, vocês terão praticamente o mês de outubro para ler o tratado, né? E depois as formações, e depois vem o período das orações, que vão culminar exatamente proximamente a uma dessas duas datas. Né? E, né, um outro passo que São Luís aconselha, embora não seja obrigado, mas é bonito, é importante, não é? É um sinal externo de que você realmente é consagrado a Nossa Senhora no método de São Luís de Montfort, é o uso das cadeias, né? A cadeia que hoje a gente chama de pulseirinhas, mas a cadeia, porque a cadeia, as cadeias ou correntes, né? Normalmente quem usava eram os escravos. Então São Luís usava também nos punhos, nos pés e na cintura. Na sua época, né? Era algo, digamos assim, normal. Hoje, para nós, soa um pouco muito forte você usar uma corrente dessas assim, por exemplo, num braço, né? Talvez, né? Mas isso não impede, você é livre, você pode usar o que você achar que é melhor, não é? Então pode usar uma pulseirinha, que hoje já vende umas pulseirinhas com a medalhinha de Nossa Senhora. Você pode usar uma no pescoço, ou pode usar, né, por exemplo, tipo um anelzinho, né? Padre, eu posso usar o texto no bolso? Não, assim, de certo modo não. Por quê? Porque é algo que tem que estar no seu corpo, onde você, ao olhar, ao tocar, sempre vai lembrar, eu sou consagrado Nossa Senhora no método São Luís. Sempre que eu vejo uma pessoa com correntinha no braço, sobretudo a correntinha aqui na mão, eu sempre penso, olha, essa pessoa, ela é consagrada Nossa Senhora, né? Quando usa o outro, a gente não identifica, mas quando tem a correntinha, a gente já percebe logo, né? Eu, por exemplo, eu uso aqui no pescoço, às vezes tenho que tirar porque me dá um pouco de alergia, mas isso não é, cada um escolhe. Pronto, uma outra coisa pode ser a medalha das Graças,
Se você vai se consagrar dia 8, você pode usar uma medalhinha, uma corrente ou na mão Imaculada Conceição. Você pode usar, inclusive, o escapular da Imaculada Conceição que existe, né? Nós aqui até temos alguns para vender. No dia da Imaculada, um escapular azul. Você pode até comprar na internet. Posso usar o escapular no Sá do Carmo? Posso, claro que eu posso. Que seja um sinal externo da sua pertença a Nossa Senhora. Não é? Então, não é obrigado, claro, mas é aconselhável, é importante, é bom, não é? E te ajuda também, né? Te ajuda a estar sempre alerta, a sempre se recordar exatamente dessa preciosidade da consagração, tá bom? Então, ali já praticamente nós mostramos os passos. Agora vamos ver. Posso colocar mais de uma medalha na cadeia? Pode. Agora não vai botar muitas, né? Vai ficar o quê? Um chucainho pendurado? Não, mas pode colocar assim, não tem problema não, né? Isso não existe regra, é livre, tá bom? Se eu estou brincando, você pode usar quantas medalhinhas realmente você quiser pendurar na pulseirinha. Isso nada impede. Algumas pessoas até perguntam assim, padre, e é para usar o véu? Veja, São Luís não fala do véu, né? O véu já é uma tradição realmente bíblica. As primeiras comunidades cristãs usavam, São Paulo aconselha, né, que se use e tudo. Nós vivemos em outros tempos, mas tem pessoas que realmente usam e não há impedimento. Você pode usar, né, se você quiser, claro, o véu. Claro, buscando entender qual o significado realmente do véu, não é? O que é que ele realmente significa, o que é que ele realmente exige, tudo isso, né? Exige, de certo modo, uma vida bem mais, digamos assim, de pudor, né? De concentração, tudo isso. Isso é verdade. Então, pesquisar. Mas não é obrigado, tá bom? Não é obrigado. Às vezes aparecem aí algumas pessoas na internet falando, não, você não pode usar calça, é só usar saia, tem que usar o véu. Não, isso não está contemplado no tratado. Isso já são outras interpretações que as pessoas dão, tá bom? E elas podem usar, porque qualquer uma de vocês, mulheres, né, pode usar o véu livremente e a igreja não condena isso. Às vezes aparece alguma pessoa que fala e tudo mais, mas você precisa relevar e fazer as coisas por convicções e compreensão, claro. Então, vamos ver aqui. Então, durante a formação, nós iremos estudar os 8 capítulos do tratado, né? Além de você ler, claro, você também vai ter que participar das formações, não é, para compreender melhor. Então vamos aí. Primeiro capítulo do tratado, necessidade da verdadeira devoção. Então esse é o primeiro capítulo, a necessidade de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Porque São Luís diz que existe uma falsa devoção a Nossa Senhora. Né? Existe uma falsa devoção. Quando chegar no capítulo, que eu acho que é o terceiro, não me lembro, vai falar dos tipos dos falsos e dos verdadeiros devotos. Então, por exemplo, a devoção a Nossa Senhora, que não leva a pessoa para uma luta contra o pecado, ela é uma devoção falsa, por exemplo. Né? Deixa a pessoa anestesiada no mundo do pecado, por exemplo. Né? Então, primeiro capítulo, necessidade da verdadeira devoção. Segundo capítulo, verdades fundamentais da devoção. Né? O fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento dessa devoção é a encarnação. É Maria grávida. No terceiro capítulo, escolha da verdadeira devoção. São Luís incentiva que você escolha exatamente a assumir, não é, essa devoção, que ele está falando, obviamente, da devoção à Nossa Senhora. É isso que ele está falando, né? Assumir essa devoção. E veja só, minha gente, a devoção à Nossa Senhora não é uma devoção como uma devoção a Santa Luzia, Santo Antônio, Santo Expedito, Cosme Damião, não.
Vamos lembrar que existem 3 tipos de culto: latria, dulia e hiperdulia. Latria é o culto que nós damos somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dulia é o culto dado aos santos, é um culto inferior, de veneração, de imitação. E hiperdulia é o culto que está entre o culto a Deus e o culto aos santos, que é o culto dado a Maria Santíssima. É um hiper. É mais do que aos santos e é abaixo de Nossa Senhora. Né? Então, escolher a ter realmente uma devoção firme, fiel, convicta à Mãe de Deus. O 4º capítulo fala da natureza da perfeita devoção, ou seja, a natureza da devoção a Nossa Senhora, essa perfeita devoção. Então vamos ver, né, qual é realmente a natureza de uma perfeita devoção para exatamente não cair numa falsa devoção a Nossa Senhora, né? Gente, e também o próprio tratado, as formações, nos faz a gente repensar como é que realmente eu tenho vivido e desenvolvido, né, ao longo da minha vida espiritualmente, claro, a devoção à Nossa Senhora, né? Porque às vezes pode ser que a gente tenha uma devoção à Nossa Senhora muito frágil, às vezes sem combates, sem uma propagação, por exemplo, um empenho maior apostólico, né? Porque aqueles que se consagram a Maria se tornam também, de certo modo, apóstolos do seu reino de amor, né? Apóstolos da sua graça, né? Que é o seu próprio Filho. Então, e o capítulo 5º fala sobre os motivos para abraçar essa devoção. Então, veja, São Luís ele faz de tudo que ele pode para que o cristão ele abrace a devoção a Nossa Senhora. Então, quais são os motivos? É isso que às vezes a gente se passa e se perde muito, né, nos discursos, nas palavras de pessoas que, por exemplo, são protestantes, porque a gente não tem os motivos da nossa fé, por exemplo. Ah, eu creio, e porque creio? Creio e pronto. Né? Então, quais são os motivos? Quais são as razões disso? Então, qual é a razão de sermos devotos de verdade Nossa Senhora? Esse é o capítulo 5º. O capítulo 6º fala das figuras bíblicas da devoção, Rebeca e Jacó, por exemplo. Então, algumas figuras bíblicas que antecederam a Nossa Senhora, que são, na verdade, prelúdios, elas indicam esta devoção. Né? Então, as mulheres, por exemplo, escolhidas por Deus no Antigo Testamento, elas são, né, prelúdios da Mãe de Deus. Elas são antecipação, não é, dessa figura maravilhosa que viria, né, na frente, que seria Nossa Senhora. Então, apontam para ela, né? Na verdade, Maria já é apontada também lá no livro do Gênesis, né? Quando Deus condena a serpente e diz que a sua descendência te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás, esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus já prometeu a sua mãe, a mulher. Por isso que Jesus chama sempre Maria de mulher, né? Porque está fazendo exatamente uma alusão a essa mulher escolhida por Deus desde toda a eternidade. Né? Imaculada da Conceição. Lembra que Jesus chama Maria de mulher também nas bodas de Caná. Jesus chama Maria de mulher também na cruz, né? Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. É exatamente essa mulher presente já no livro do Gênesis. E depois essa mulher, até o próprio texto, né? Apareceu no céu uma mulher vestida de sol. Essa mulher é Maria, que luta contra as forças do inferno e luta exatamente contra o dragão que busca destruir, né, acabar com os seus filhos. Depois é importante a gente sempre estar lendo esse texto do Apocalipse, que é um texto muito profético, né, com relação ao exercício, digamos assim, da missão de Nossa Senhora no meio de nós, na vida da igreja.
Depois, o sétimo capítulo, né? Aqui minha câmera, ele fala sobre os maravilhosos efeitos desta devoção, ou seja, o que é que realmente essa devoção ela vai provocar na minha vida? São Luís vai colocar os efeitos dessa devoção, né? Ou seja, o efeito máximo, podemos dizer assim, é exatamente a vida mariana que a pessoa vai levar. Então, veja, se você levar a sério todo o processo, você vai ver que a sua vida não será a mesma. Acontece algo diferente, acontece algo especial na própria vida, né? Se for feito com espírito de fé, de amor à Mãe de Deus. Então, você vai ver que muitas coisas em sua vida elas vão mudando. Não porque você quer, mas porque ela mesma muda, né? A própria Nossa Senhora ela vai fazendo nesse caminho, porque como a consagração é exatamente essa entrega total, não é? Essa entrega total da nossa vida. Então, quando uma coisa é sua, você faz o que você quiser com a coisa. Assim também Nossa Senhora, viu? Se você é dela, ela vai fazer o que ela quiser com você. Obviamente que ela vai fazer sempre para o próprio bem. Então, consagração também significa se colocar como um instrumento, né, para que Nossa Senhora se utilize desse pequeno instrumento para a glória do seu próprio filho. Viu? Então, os efeitos, vocês vão experimentar. São Luís vai dizer também quais são os efeitos. Na formação, a gente vai escutar isso. E o oitavo capítulo, por fim, são as práticas particulares desta devoção. Então, São Luís vai sugerir algumas práticas. Né? Por exemplo, a cadeiazinha, né? A correntezinha, o uso da correntezinha já é uma prática de devoção. A oração do Magnificat, que é aquele canto de Nossa Senhora, né? A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Por exemplo, a coroazinha de Nossa Senhora, que tem alguns tratados que já trazem essa coroazinha atrás, né? Tem a coroa do poder de Maria, da bondade de Maria, do poder de Maria, e eu acho que da sabedoria, ou é do amor de Maria, não é? Que pode ser rezadas, né? Por exemplo, a oração também do Ângelus, não é? A própria oração do Santo Terço, do Santo Rosário, ela já é uma prática dessa devoção. Muitos têm, por exemplo, devoção a rezar sempre o ofício de Nossa Senhora no sábado, não está no tratado o ofício, né? Talvez São Luís não teve acesso a esse ofício na sua época, mas tudo que pode levar a gente, por exemplo, a uma profunda devoção a Nossa Senhora, essas práticas é para ajudar você a perseverar. Outra coisa que São Luís aconselha, né, que a gente entre em movimentos, em grupos, em confrarias que são marianas, exatamente para ajudar a pessoa a perseverar. Então, por exemplo, eu sou da Legião de Maria, ótimo, pronto, já está num caminho que te vai dar força. Eu sou do Apostolado do Imaculado Coração de Maria, ótimo, né? O apostolado ele tem uma estrutura que pode te ajudar a perseverar. Eu sou da Mãe Rainha, eu já levo a Mãe Rainha, muito bom também, né? Por mais que na Mãe Rainha não se chame consagração, mas aliança de amor, mas, né, tem uma raiz da consagração, porque também o fundador, Padre José Quentenich, ele leu o tratado, no início se utilizava muito da doutrina de São Luís, depois foi ganhando outros rumos, a devoção mariana dele e do movimento de Schoenstatt, né? A própria Legião de Maria, por exemplo, também tem São Luís como patrono. E as legionárias também rezam um pedaço da forma da consagração, não é toda, me parece, mas tem uma espiritualidade mariana. Então, veja, algumas pastorais marianas, apostolados marianos, movimentos marianos, alguma outra realidade de caráter essencialmente mariano, é bom entrar. São Luís aconselha, não é? Ou, de repente, você aí na sua cidade, não, aqui tem um grupo só de consagrados a Nossa Senhora que se reúne para rezar.
Bom, não deixa de ser uma pequena manifestação, né, de uma união de pessoas em torno da Mãe de Deus. É importante isso. Então, são práticas particulares da devoção. Ou seja, São Luís quer que a gente pratique a devoção através dos atos de piedade. Ele incentiva isso para que a gente persevere também e tenha um esquema de vida. Às vezes, para acontecer que você não tenha nada no seu estado, não é? Mas você vai poder viver isso aí também só. É o jeito. Ou se tiver alguém, chamar alguém para te ajudar, não é? A perseverar nisso aí. Por exemplo, uma dica que eu dou também, mesmo que seja pessoas distantes, que não esteja agregada a nada, pode entrar, mesmo distante, no apostolado, nesse nosso apostolado. Depois fala, doutora Thaís, eu quero participar. Como é que faz para participar? Então, veja, para entrar no apostolado do Coração de Maria, essa é a primeira condição, ser consagrado nesse método. Então, eu moro na Paraíba, mas eu queria participar do apostolado, como é que eu faço? Então, vai receber o estatuto, vai ler, vai ver se tem condições, né? Você fazer isso e viver a sua consagração à Senhora. Então, essa é, na verdade, né, a nossa 13ª turma de consagração. 13ª, ou seja, já são 13, né? 13 turmas de consagração à Nossa Senhora. É uma maravilha. Então, hoje, está acontecendo, como vocês estão vendo aí na planilhazinha, hoje, dia 28 de setembro, a apresentação que o Pá está aqui fazendo, que eu espero que vocês tenham compreendido exatamente o processo da consagração. Vocês depois podem ir falando se sim ou se não, podem fazer perguntas também, né? Já como a gente já apresentou quase tudo, se ficou alguma dúvida com relação a esse processo. Depois, dia 12 de outubro, tem um cenáculo, né, que será também transmitido. E dia 26 também de outubro terá outro cenáculo, né? O cenáculo é a oração do Santo Terço, com a mensagem também de Nossa Senhora no final, né, segundo os escritos de Padre Gobi, que é o período exatamente da leitura do tratado. Né? Esse período é o mês de outubro, é o mês que vocês vão ler o tratado. Então, hoje são 28, você tem que correr, tá bom? Tem que correr para obter o seu tratado. O seu tratado, né? Camila perguntou se o retiro será presencial. Algumas coisas, né? Como a doutora Thaís está mais à frente, ela vai depois responder para vocês certas coisas, né? Mas a gente tem feito também retiros online, né? Teve já algum presencial, mas ultimamente, do apostolado, na verdade, mas fizemos também retiros online de outras turmas nessa pandemia, durante esse processo. Então, corra para comprar o seu tratado, peça emprestado, baixe na internet, para que você possa começar essa leitura. Depois, nos dias 27 de outubro, então é a primeira formação, né, que é o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo capítulo do tratado. Dia 3 de novembro, também formação, né, mais 2 capítulos. Dia 9 de novembro, um cenáculo, né? O cenáculo são esses momentos de espiritualidade que é exatamente para te ajudar, né, a entrar aos poucos na mística e da própria consagração Nossa Senhora, né, e não ficar só ali na leitura do tratado. É importante participar desse cenáculo. Né? Depois, no dia 10 de outubro, ou novembro, mais uma formação. Muito bem, Daniel, participou do cenáculo. Mais uma formação. Dia 17 de novembro, também mais uma formação. Aí, no dia 23, vem mais um cenáculo, né? Mais um cenáculo. Então, nós temos aí 4 cenáculos de oração, né? Que é a oração do Santo Terço. E por isso, nos dias do cenáculo, você se prepare um altarzinho no seu quarto,
na sua casa, né? Ou seja, criar realmente um ambiente de oração em torno a Maria, como os apóstolos no cenáculo, para rezar, né? Tudo isso é para te ajudar você a ir chegando, né, ao final desse processo. No dia 24 de novembro, então, a última formação, né, a última formação, que são os 2 últimos capítulos. E no dia 4 de dezembro, então, não o retiro espiritual, que todos nós vamos fazer esse retiro, não é, em preparação a essa consagração. Quando a gente fazia presencial, então tinha filmes também, o retiro presencial e tudo. Agora, isso não impede de que você, antes da consagração, faça um dia de recolhimento. Eu vou tirar um sábado para me recolher. Recolher no meu quarto é bom não, mas se alguém consegue rezar, ou então vou para algum lugar, uma chácara, uma casa de alguma pessoa, amiga minha, vou passar o dia inteiro, né, meditando a palavra de Deus, buscar a confissão. Então, um dia de recolhimento espiritual, né? Depois, então, aí você vai escolher. Quer dizer, você já deve escolher exatamente e praticamente agora, nesses tempos. Eu quero me consagrar a Jesus pelas mãos de Maria no dia 8 de dezembro ou no dia 12 de dezembro, né? Então, cada um fica livre. Se alguém é devoto da Conceição, faz da Conceição. Se é devoto de Guadalupe, faz Guadalupe. Se não tem devoção com nenhum dos dois títulos, então você escolhe um dos dois, uma das duas datas, tá bom? Existe também, mas fica muito longe, dia 18 de dezembro é dia de Nossa Senhora da Doce Espera, ou também chamado Nossa Senhora da Esperança, ou Nossa Senhora da Expectação, né? Porque Nossa Senhora está grávida. Ela está grávida, se preparando para no dia 25, né? Dar à luz. Então, dia 18 também tem essa opção, né? De acordo com seja alguma realidade que tenha de dificuldade e tudo. Então, veja só, quem está próximo a nós, né, não vai ter muita dificuldade com relação a isso. Depois, se você mora distante, na sua paróquia não tem consagração, coisa nenhuma, você procura o seu pároco com toda a simplicidade, pergunta se ele conhece esse método, você disse que você está se preparando, vai começar a se preparar, e, né, pede para ele te acompanhar nesse processo também, né? Não é obrigado a ser dentro da missa, como eu já falei. Você pode, nesse dia, participar da missa normalmente, caso você esteja sozinha ou com outra pessoa que vai fazer também a consagração. E depois da missa, você é ajoelhada lá, né? Diante da imagem de Nossa Senhora ou diante do Santíssimo Sacramento do Sacrário, você reza a sua fórmula. Se encontrar dificuldades com o seu pároco, pode fazer isso sozinho, tranquilamente. Se o padre te acompanhar, então você pode fazer na presença dele. Tá bom? Alguém tem mais algum slide ou não? Ou alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Durante o processo também, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir perguntando, né, até as pessoas que vão dar a própria consagração, a própria formação. Tá bom? Então, às vezes não se tem dúvida, pode ser que tenha ficado muito claro, mas depois podem surgir outras dúvidas que são normais. Aí você pergunta durante a formação. Tá bom? Então, aqui, mais ou menos, o padre apresentou para vocês, né, o processo para fazer a consagração à Nossa Senhora. É esse processo aí, né? Leitura do tratado, participação nas formações, os 12 dias preliminares, os 3 dias de oração, os 12 dias preliminares de meditação, os 3 dias de oração, a confissão geral para os que vai poder se consagrar e a confissão, né? E a consagração. No período de formação, então, terão também os cenáculos, a leitura, cenáculo e formação. Obviamente que você vai
fazendo também o seu caminho, além de tudo isso que vai ver, de rezar todos os dias, né, de criar uma intimidade com o Espírito Santo e com Nossa Senhora, né, para o Espírito Santo ir te ajudando. Lembremos-nos que é o Espírito Santo que ora em nós, que forma em nós, que nos guia, que nos dirige, que nos aconselha, que nos fortalece. É Ele, né? E São Luís diz exatamente que quando o Espírito Santo encontra uma alma que ama muito Nossa Senhora, ele pousa ali e fica naquela pessoa, naquela alma, não é? Obviamente, porque uma alma apaixonada por Maria, ela tem um interior humilde. Então, o Espírito Santo se aproxima logo do humilde, né? Para preencher com a sua graça. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Batizado na igreja, com sacramento do matrimônio. Para mim não aparece pergunta completa. E aí? Cadê aqui? Qual foi a pergunta feita aí? É batizado na igreja com sacramento do matrimônio, mas sem o crisma. Pode comungar para a consagração? Sim, pode, claro. Né? Sem crisma, né? Pode sim. Se já, agora sim, você foi casado na igreja, mas não fez a primeira comunhão, não fez crisma, não fez nada. O ideal é que você pudesse conversar com o seu pároco, né? Se já participa da igreja, por exemplo, padre, eu queria me confessar e poder comungar. Normalmente, muitos adultos que não fizeram mais o processo da primeira comunhão se confessam e passam a receber a comunhão. Às vezes, no meu caso, por exemplo, às vezes quando eu vou dar a preparação para o matrimônio, então, na própria celebração do matrimônio, eles podem receber a Eucaristia também. Agora, claro, é bom fazer uma pequena preparação, tá bom? Mas a crisma não impede. Tem madrinha para a consagração? Não. Não existe não isso. No tratado, São Luís não coloca isso, né? O único padrinho que existe na igreja, oficialmente, são os padrinhos do sacramento do batismo. Né? Às vezes, crisma não é, por exemplo, obrigado, crisma, não é obrigado. Mas as pessoas querem inventar padrinho para tudo, mas não existe, né? Essas coisas de padrinho não. Existe mais para o sacramento do batismo mesmo. Até o pessoal que gosta de falar, o padrinho do casamento. Não é padrinho do casamento, ali são testemunhas, né? Porque padrinhos são segundos pais. Então, no casamento não tem segundos pais, não. Esse monte de gente nova, uma velhinha casando com um monte de menino velho, sendo as testemunhas. Aí, como é que é pai disso? Teve uma pergunta aí que sumiu rápido, não vi. Valendo aqui para mim, porque... A Regina perguntou sobre a confissão, onde fazer? Pronto, Regina. Então, a confissão, você vai procurar o seu pároco, né? Não, me ratifico. Primeiro, com relação ao sacramento da confissão, cada um, né, no geral, deve buscar a confissão do sacerdote que você quer, que você se sente bem. Então, vai exatamente buscar o sacramento. Né? Mas se a sua opção é o seu pároco, é um vigário, é um padre da cidade, né? Então você pode procurar qualquer padre para fazer a sua confissão. Padre, o senhor desligou o áudio aí, sem querer. Voltou. Pronto. Tá, mas eu expliquei tudo? Explicou. Deu para ouvir, Certo. para entender. Então, né, é qualquer sacerdote. Foi padre, valeu, viu, Regina? A Isabel está perguntando se o fato... bom, ela disse que não tinha o sacramento do matrimônio, mas ficou viúva. Se pode confessar e comungar agora, que é viúva. Sim, claro. Né? As viúvas, elas, né, não estão... Se não estiver junta com nenhuma pessoa, estão solteiras, então pode confessar e comungar normalmente.
tá bom? Inclusive, pode até casar novamente se quiser, né? Se encontrar, claro, um homem que seja apto para casar, né, com a pessoa. Aí a Elane está perguntando que tem algumas dúvidas em relação à confissão e comunhão. Eu acho que ela colocou aqui mãe solteira, pode comungar. Sim. Veja só, gente, com relação à confissão e à comunhão, então, por exemplo, uma viúva, o esposo morreu, ela ficou viúva, então ela está livre. Então ela pode comungar, confessar e comungar normalmente. Uma mãe solteira pode confessar e comungar normalmente. Agora, se essa mãe solteira tiver junta com algum homem, então, não é? Estiver namorando, aí depende do namoro, né? Uma mãe solteira, ela não foi casada. Então, está namorando com um rapaz. É pecado? Não. Ela pode namorar. Agora, o namoro dentro da castidade, né? Essa é uma questãozinha, né? Então, por exemplo, mas a pessoa que é mãe solteira, ela é solteira. Agora, no caso, ela não pode viver com um homem, não é? Como que se fosse já casado. Tem que namorar como um namoro santo, como o Totás colocou aí, tá bom? Aí se preparando para casar, claro, né? Se der certo. Mais alguma pergunta? E Deani levantou a mão aqui. Quer fazer alguma pergunta? Não entendi. E Deani levantou a mão. Estou perguntando se ela quer fazer pergunta. Ah, certo. Acho Eu que queria não. saber o que foi aconteceu com o meu áudio ter ficado tão baixinho. Meu Deus, coisa do diabo, só se for. Pois então, eu acho que por hoje o pessoal já conseguiu absorver bastante coisa. É Talvez seja mesmo, muita 10 horas. informação, né, de uma vez, mas eles vão aos pouquinhos. Ah, tá bom, Dani. Não tem problema não. Então, aos pouquinhos, eles vão metabolizando isso daí. Nós vamos estar sempre à disposição nos grupos. A Matilde, a Clécia, que está aqui com a gente agora também. O padre, quando ele puder também, se tiver alguma coisa que seja reservada ao sacerdote. E eu também vou estar sempre à disposição. Durante esse mês, aproveitem bem, que vai ser um momento muito importante. Muitas coisas vão acontecer até para tirar vocês do tempo, viu? Então, fiquem atentos e rezem. Eu creio que todo mundo já tem o hábito de rezar o texto aqui. Dificilmente um devoto de Nossa Senhora que se sente atraído pela consagração já não teria esse hábito. Eu acho que todos vocês já têm. Mas levem bastante a sério e peçam a Nossa Senhora para guiar. Peça a São Miguel para livrar vocês das insídias do demônio, porque muitas tentações vão acontecer. Mas o Espírito Santo há de dar o discernimento e vocês vão compreender o momento que vão estar passando. Providencie logo um livro, não tenham preguiça de ler, como o padre disse, reserve um momento adequado, deem uma prioridade, lembrar que a consagração é um modo de vida, que vocês estão escolhendo esse modo de vida. Então, tem que dar devida importância para o momento. Daqui a um mês, no dia 27 de outubro, se Deus quiser, a gente se encontra na formação, mas nesse meio tempo a gente se encontra em oração. Tanto que nós, no apostolado, já estamos rezando por vocês, desde antes, vamos continuar rezando. Nós vamos rezar nesse período todo, intercedendo pela consagração de vocês, e vamos rezar juntos nos cenáculos. Com a graça de Deus, 2 cenáculos aí estaremos juntos. E no grupo vocês vão ver algumas atividades que nós fazemos, participem lá, sigam a gente lá no Instagram, vocês vão ver o que é o Apostolado Imaculado Coração, vocês vão entender qual é o nosso trabalho. E quem sabe, no final, vocês até despertem para participar junto conosco dessa missão. É uma missão que Nossa Senhora nos confiou e uma grande graça, uma alegria para todos nós, se vocês vierem ter junto conosco. Nosso Senhor abençoe vocês também, viu? Padre, só quer nos dar a bênção? Pronto, pois vamos então encerrar, né? O tempo passou muito rápido, meu Deus. Aproveitar também para quem quiser participar, às sextas-feiras, às 21 horas, eu estou dando uma formação de espiritualidade, né, vida espiritual, no meu Instagram, Padre Darlan, vocês podem procurar lá. E, como a doutora Thaís falou, né, enquanto vocês vão rezando, eu também vou colocando nas Santas Missas,
né, na intenção por vocês, né, ali juntamente com Jesus, na patena, colocar o nome de cada um de vocês, para que ele vá também ajudando cada um a fazer esse caminho da consagração, tá bom? Não esmoreça, ninguém desanime, pegue o tratado e comece já a ler. Baixe, né, se vire nos 30 para começar esse caminho. E Então, se vocês vamos tiverem invocar dúvida, o auxílio de Nossa Senhora. padre, Sim, se eles tiverem dúvida, existem muitas capas, viu? Para vocês não eu vou confundirem. Tem mostrar aqui várias algumas capas aqui. diferentes. São várias edições. A Vozes tem várias capas diferentes. Tem o pequenininho de bolso da capa verde, tem o da capa azul pequenininho, tem o capa azul grande, tem a Arca de Maria que é todo colorido. A gente bota lá no grupo para vocês verem diversas capas. Só tem um da Paulus, que eu vou pedir a vocês que vocês não comprem, viu? A da Paulus, não comprem. Quando vocês forem procurar, por exemplo, vocês podem encontrar esse, 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 O padre tem uma coleção, tá vendo? e esse. Muito bem. Eu tenho aqui 4 diferentes, mas ainda tem os outros que eu tenho que comprar, que é a coleção. Porque eu tinha uma coleção, né, me roubaram no evento. E eu tinha, padre, e acabei dando tudo, só fiquei com esse. E o que o senhor Não me dou deu, mais que eu não, nem guardo. empresto, porque se não for assim, acaba com tudo. Olha, tem uma que diz que comprou da Paulus, padre. Aquele que a gente conversou, né? Que parece que tem algumas partes que foram retiradas. É verdade, é verdade. Tem uns aí meio traiçoeiros. Você pode ir comparando, vá comparando com o PDF. Se vocês encontrarem esse, eu sempre gosto de recomendar esse. Cada um é livre, mas eu sempre gosto de recomendar esse. Arca de Maria. Da editora, né? Arca de Maria, né? É. Ah, esse é ótimo. Tem uma linguagem simples, muito bom. Tem umas figurinhas. Ilustrado. Para distrair. É ótimo figurinha. Pronto. O da Voz, todos da Voz são bons. É verdade. O da Voz, a única diferença é que ele tem, às vezes, a linguagem é um pouquinho mais rebuscada e utiliza algumas coisas em latim, mas na maioria das vezes, o que vem em latim, eles traduzem. Isso mesmo. Muito bem. Então vamos rezar e eu vou dar a bênção para todos vocês, tá bom? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Nossa Senhora conduza o caminho de cada um durante este mês da leitura, o mês do Rosário. Boa noite a Amém. todos. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Mãe Santíssima. Maria Santíssima. Boa noite, gente. Salve Maria Boa Imaculada. noite. Salve Maria Imaculada. Até a Salve, próxima, se Deus Maria. quiser. Boa Estamos à noite, salve disposição, Maria. viu? Maria, Deus abençoe. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa participação, muita gente. Que